Tá chegando aí para nós, né? É, tô vendo, bacana. Vamos esperar um pouquinho mais, né? Para ver, Ok. dar um tempo do pessoal chegar. Nesse sábado, tudo bem aí? Tá, tudo bem, tudo Tudo, ótimo. tudo O firme, tempo né? está um pouquinho nublado, mas está tudo bem. Aham, Ana Paula, Fernanda, boa tarde a vocês. Chegando uma gente boa aí. É, Liliane, Eliane, Lidiane Andrade. Lidia. Oi, Lidiane, tudo bem? Eu estou tentando tirar o reflexo aqui dos meus óculos. Tá dando para ver bem aí? Tá, Lia, oi, Lia, tudo bem? Tá dando Oi, bem. Lia! Estou vendo todo Bem-vinda! mundo. E vamos nós, né? Vamos, Oi, Jane. Tudo vamos, bom, Jane? Ana Paula. Paula. Saudade também de Tem vocês, uma gente. grande amiga, a Maria do Carmo Gargalhani, Aham. Lidiane novamente. Olha, opa, coisa boa. Letícia, gente muito legal. Ó, respiração é um tema complexo, né, para É falar. verdade. Ainda mais quando se trata de canto, né? Canto, Falar de respiração e canto é muito especial. é. É simples e ao mesmo tempo complexo, né? Complexo, bastante Bem, complexo. É, Até porque o canto é um campo muito vasto, né? A é, gente, quando fala de canto lírico, quando fala de canto popular, né, MPB, aí são inúmeras, né, é, inúmeros estilos. E a é. respiração é muito importante no trabalho do cantor, né? É a E base, é né? diferente, né? Você cantar lírico é uma coisa, né? E Com você certeza. cantar popular é outra. É. Mas a respiração, ela é fundamental para ambos, né? Para ambos os estilos, né? E Seja lírico, seja popular. teoricamente é simples de entender, né? É, Mas na prática é que o bicho pega, como diz o outro. É exato. que fica mais difícil, né? Eu não sei, o pessoal que está entrando aí já com experiência dentro da área, né? Muito. Fonoaudiólogos, atores, cantores, né? Uhum. Iniciantes também, né? Mariana Bivar, cantora, Olha, fonoaudióloga então, entrando. vamos dar. Aline Cabral, também cantora, grande Olha, professora de canto também, grande oi, fonoaudióloga entrando. oi, Aline. Muita gente bacana. Que bom ter vocês conosco, viu? Realmente é muito bom essa troca, essa possibilidade dessa troca, né? Nesse momento tão difícil, né, que nós estamos Meu vivendo. filho também entrando aí, Opa, coisa Gabriel. boa. Aham, aham. Sejam bem-vindos, É. todos. É isso aí. Dressa, isso, bem-vindos, bem-vindos. Uhum. Então, estamos. O pessoal está chegando, né? Oi, Luzia, professora de canto também, me orientando no mestrado, Oi, Fernanda. entrando. Luzia Fernanda, O. que nos ajuda, faz a divulgação aí dos nossos trabalhos. A Gabi Luzia O, também. Cristina, é professora de canto, trabalha Ó, com musicais, também é cantora lírica. Ela É, acabou de entrar. então, tem a família também entrando, Fernanda, minha irmã, né? Paulo Milton Júnior, meu sobrinho, o pessoal que gosta de cantar e de música. Que bom. E vamos nós, né? Eu falei com alguns alunos iniciantes, né? É importante vocês assistirem, porque a experiência de um profissional na área da ciência da voz e a relação que existe com o professor de canto, né? A importância dessa alquimia, porque é uma alquimia, né? Todas as duas áreas academicamente importantes, mas dentro do espaço mais interno a importância se torna mais ampla ainda, né, nessa área. É Porque muito amplo. não tem como Exatamente, separar, Cristina. né? Não tem como separar. Exato. E eu quero E dizer aqui, como eu disse na nossa primeira live, que eu descobri a fonoaudiologia pelo canto. Eu antes, né, cantei, fui cantor, e muito que eu sei na fonoaudiologia sobre o canto
em particular, né, sobre a respiração, eu aprendi cantando, né? Eu aprendi no canto. Então, não foi tão difícil para mim, né? Na fonoaudiologia, eu aprofundei os meus estudos, né? Mas a minha prática no canto, ela foi fundamental, né, para o meu entendimento. E para a Sim, minha sim. troca, né, com os professores de canto com quem eu trabalho. Você, por exemplo, né, a nossa troca, a É, nossa eterna troca que de é anos, né? eterna, é Já eterna. faz anos. Sempre conversando, sempre questionando, refletindo, mesmo antes, né, dos estudos, Exato, a questão do bem-estar, né? É, o que o canto traz, né, para a gente exato. é muito, muito importante. E nós sempre falando sobre esse tema, né? E é muito importante, sabe, estar com você, porque a linha de pensamento se assemelha muito, né? A forma com que eu vejo o seu repasse, né, para os alunos é muito semelhante com o que eu penso sobre realmente deve ser a metodologia, né? É um método organizado, mas que tem uma didática que deixa a pessoa confiante, né? Exato. Não muito rebuscada, onde ela vai conseguindo perceber no próprio corpo, na própria experiência dela, aquilo que teoricamente ela assimilou, né? Exatamente. Então, a respiração. Hoje, com relação até ao que você está falando, hoje, na minha relação com os atores, eu até evito, nas primeiras aulas, falar sobre a teoria da respiração, a colocação da respiração. Quer Entendi. dizer, a respiração, ela é entendida, ela é vivenciada a partir de uma atividade, de um movimento corporal, que é o meu trabalho atual, a minha pesquisa atual com o ERIV, as Ele, explosões, os exercícios rítmicos de impacto aplicados à voz falada e cantada, né? uhum, Então, eu nunca inicio pela respiração, mas, evidentemente, a respiração está presente em qualquer movimento que nós importante. realizamos, né? Isso. Então, isso é muito importante. É, O é. que é bacana a gente ter em mente, né, o cantor, nós, fonoaudiólogos, que gostamos de canto, vocês, então, que são Uhum. cantoras, né, cantores, professores de canto, é saber que a respiração ela não pode ser forçada, né? Pois é. Cantar bem, que é o nosso tema de hoje, né? Respiração e canto. Cantar Isso, bem é cantar fácil, né? isso, Você não pode isso. demonstrar esforço, tensão quando você canta. Pois é. E isto, em parte, tem a ver muito com a respiração, com a forma como você conduz a sua respiração, com a Sim. forma como você respira, né? E a sua inteligência também, porque o cantor ele precisa também ter o dom, né, do canto. Isso é muito importante para a condução da respiração, né? Porque Percebi. cantar tem uma dinâmica. Quando você canta, existe uma dinâmica, existe um fraseado musical, e isto também tem a ver com a respiração. Uhum. É uma percepção sutil, né? Exatamente. Que existe dos ajustes e que você vai tangenciando ela na medida da prática, que você vai praticando. Mas o ponto Exatamente. inicial, tem alunos, inclusive, que eu digo assim, não apoia, esquece de apoio. Exato. Esquece de apoio, porque você está tensionando muito, né? Essa Exatamente. tensão está dando a você uma condição de fechamento ao invés de fluir, né? Porque o difícil é essa conexão da pressão de ar, né, com a Exato. produção do som, né? O Como apoio, na verdade, ele é assimilado a partir da vivência corporal vocal. Isso é fundamental, né? Que o professor de canto entenda isso, como nós também, fonoaudiólogos, que gostamos de trabalhar com cantores. É muito uhum, importante, Cristina, nós lembrarmos, como nós falamos na primeira live, que a respiração é, antes de tudo, importante para a manutenção da vida, né? É uma função uhum, biológica de é, troca gasosa. é, Agora, é importantíssimo chamar atenção para a função fonatória, que é uma função de aquisição do ser humano. É uma aham, função especial, muito nobre, né?
da qual o canto faz parte. Então, Isso. com relação à fonação, nós podemos já afirmar que não existe voz sem ar. O ar, ele é fundamental para a produção da voz. E quando nós falamos de estética da voz, seja a voz profissional, como o canto, por exemplo, que é o nosso tema de hoje, a respiração deve ser trabalhada com muito afinco, com muita arte, com muita percepção por parte do cantor e também por parte do fonoaudiólogo e do professor de canto. Para você ter uma ideia, os nossos pulmões, né, são 2 pulmões que nós temos. Ele é revestido por uma pleura, né, que é uma espécie de dois folhetos, de 2 camadas, digamos assim, e entre essas camadas, entre essas camadas pleurais, se eu posso chamar assim, existe um líquido, né, o líquido pleural, que realiza essa pressão negativa em relação ao meio ambiente, induzindo a tomada de ar. Então, isso é um ponto fundamental, que é o que acontece agora conosco, né? Com quem está calado, em repouso, né? Isso está acontecendo. Então, no caso do cantor ou de um profissional da voz, esse movimento dos pulmões, ele é muito especial, né? Ele é especializado para poder atender ao canto, para poder atender à voz profissional. Porque, obviamente, há maior necessidade de uma qualidade vocal. Eu não vou colocar aqui capacidade pulmonar, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando falamos de canto, que canto tem a ver com muita tomada de ar, quando não é verdade, né? Canto tem a ver com dosagem da pressão, do volume de ar, que é um trabalho muito especial alcançado no dia a dia. Isso. Né? Agora, eu falei dos pulmões, eu tenho que falar também dos músculos, né? Da musculatura que participa da respiração. Então, o famoso diafragma. Até fala coloquei você. uma pergunta, né, no Instagram lá. O que acontece primeiro, né? Os músculos trabalham para o ar entrar ou o ar entra primeiro e os músculos trabalham, né? Não, isso como eu falei, isso é uma ação, né, dos pulmões, isso é da vida, né? O pulmão, essa camada pleural, que na verdade são 2, no interior delas, né, tem o líquido pleural, que exerce uma pressão negativa em relação ao meio ambiente, e isso induz a tomada de ar. Logicamente que há necessidade da participação de uma musculatura, né, respiratória. Agora, quando você está em repouso e quando você está em movimento de voz profissional, como é o caso do canto, a participação da musculatura respiratória é muito diferente, evidentemente. Porque no nosso caso, o canto é uma digamos assim, um movimento muito especial do ser humano, né? Uma aquisição muito especial. Para você ter uma ideia, né? O diafragma, para quem não sabe, muitos sabem que aqui tem muita gente que é fonoaudiólogo, também professores de canto, né? Já sabem o que eu vou dizer, mas o diafragma, ele separa os pulmões das vísceras abdominais. Na verdade, o diafragma, ele é um músculo tendinoso, ele é conhecido como tendinoso muscular, porque ele é tendinoso, né, no centro, e para os lados ele é muscular, né? Então, quando nós inspiramos para cantar, por exemplo, armazenar ar para cantar, essa parte tendinosa abaixa, né, aplainando a parte muscular do diafragma. O diafragma tem um formato de abóboda. Quando nós inspiramos, se inspiramos mais para cantar, ele abaixa mais para armazenar ar. Agora, aí tem algo belíssimo, que é o famoso apoio respiratório, né? Isso. Tão conclamado no canto. Então, esse apoio
O que que é isso, né? abdominal, Você pergunta, respiratório. às vezes, a muitos cantores, o que que é o apoio? Né? Então, isso aí que é o legal, que é o foco, né, hoje de É, nossa live, né? Então, isso. o apoio tem a ver com a cinta abdominal. Então, vejamos. O que é a cinta abdominal? O transverso, o pequeno oblíquo, o grande oblíquo e o grande reto. Agora, eu quero dizer para você e para os nossos participantes, que essa cinta abdominal tem uma ação antagônica ao diafragma. Isso que é o bonito, Que é o né? Que nós segredo da falarmos coisa. aqui, o segredo do bom cantor, né? É, Por quê? Não, essa ação antagônica da cinta abdominal em relação ao diafragma e do diafragma em relação à cinta abdominal é fundamental para o controle da pressão de ar necessário ao canto. Quando eu falo pressão, eu também estou falando de volume de ar que o professor de canto domina muito bem, trabalha muito bem com os seus alunos de canto, não é? Isso aí a é. gente pode falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, essa cinta abdominal, ela não permite que o diafragma volte rapidamente à posição inicial da inspiração, no caso do cantor. Agora, o que é importante colocar aqui, que pode ser até para a discussão de quem está aqui como professor de canto, mesmo os fonoaudiólogos, né, especialistas em voz, que gostam de canto, que estão estudando, né, para serem especialistas, é que o apoio ele não pode conduzir, né, essa pressão de ar, passar por cima do diafragma. Quem conduz, quem regula a pressão e o volume de ar sob as pregas vocais em adução é o músculo diafragma. E isso é muito importante. O apoio ele está ali para harmonizar essa isso. Ou quando ainda não foi treinado, ele acaba impulsionando o ar com apoio, com a cinta abdominal. E isso não é legal, porque pesa a voz, pode desafinar, né? Então, isso é um fato bacana para nós discutirmos, É, estudarmos, e em polêmico, grupos né? de estudo, inclusive com professores de canto e fonoaudiólogos, inclusive otorrinos também, que são interessados no estudo da voz. É porque existe uma polêmica, né, sobre isso, né? Existem escolas de canto, né, que atuam de Exato. forma diferenciada nessa visão sobre a pressão de ar, né? Tem escolas que dizem para você pressionar a cinta para baixo, né? Exato, mas E, que é a questão da escola germânica de canto, né? isso, E a isso. escola italiana de canto que faz esse alargamento lateral e faz um contrapoio para dentro, né? É Contrapoio. da escola italiana de Isso. canto. Eles estão certíssimos. É, Agora, o que o cantor tem que entender, as escolas estão muito corretas. é. Agora, o que o cantor tem que entender é que o apoio não pode conduzir, empurrar. Acho que o Empurrar. melhor verbo é esse, empurrar o ar. Isso É, não pode. Quem é. conduz o ar é o diafragma. Mas isto, Cristina, requer muito treino e muita Muito treino. percepção por parte do cantor. O professor de E, canto, ele conduz, né? Ele é, tem a maestria de percebe, trabalhar, de né? trabalhar isto no seu Uhum, aluno de canto, né? Mas o uhum, cantor tem que ter essa percepção, é, tá certo? Uma coisa certo. muito legal, eu não sei se você pensou, se vai perguntar, em relação aos tons agudos e graves e a relação dos tons com a pressão e o volume de ar.
Sim, nós inclusive falamos sobre isso na última live, terminamos a live Ah, sim, falando sobre registros e ressonância exato, informante, e ficou esse tema, respiração em alt, né? E, e é importante que a gente aborde, né, essas questões, que é o foco, né? É o foco. Como é que você trabalha com as tonalidades, com os registros, né? Com as ressonâncias e por aí vai, porque tudo a base está na respiração e no apoio, né? exato. É um tema bastante complexo, né? A gente tem uma Complexo. hora só para É, discutir, para apresentá-lo, né? De uma é, forma bem gostosa, bacana, é. para os nossos participantes aqui. O que eu quero dizer para você, o que eu coloquei em relação à musculatura respiratória é um resumo, porque tem Aham, outros músculos que participam, né? Os intercostais, é, sobretudo os internos na inspiração, que na mantém as costelas respiração. abertas. Você tem o grande dorsal, que vem lá de trás da lombar, né? Da região lombar até o externo, que ajuda a manter também as costelas abertas no momento da expiração, da condução da pressão do volume de ar no É, cantor. Então, é, isso é muito complexo, muito lindo, né, é de lindo. E trabalhar. é É o meu dificílimo, né? trabalho hoje na Unirio, né, com o Eri. Sim, eu É tenho é a acompanhado, primeira sabe? parte do meu trabalho, né? Trabalhar com Uhum, os exercícios que você já conhece, que você já uhum, viu. Com aqueles aham. exercícios, eu trabalho essa sinergia É da uma musculatura respiratória com a musculatura intrínseca e extrínseca da laringe. É, é Então, fantástico isso. é muito fantástico, muito Uhum, lindo. Hoje, por exemplo, o que eu posso falar para você aqui na nossa live, que é importante em relação à respiração, tem a ver com os músculos CT cricotiroideu, que são os músculos dos agudos, que uhum, promove o tombamento dessa cartilagem aqui, ó, tireoide, uhum. sobre a cartilagem cricoide, que é a base da laringe, alongando, esticando as pregas vocais para a produção de tons agudos. E Uhum, os tireoaritenoideus, também conhecidos como músculos TA, uhum, representam as próprias pregas vocais. A aham. sua porção mais interna são as pregas vocais. Por isso que nós dizemos que os professores de canto, nós fonoaudiólogos, quando estamos trabalhando com os cantores, enfatizamos o trabalho com o CT, nos agudos e o TA. Mas, na Uhum, verdade, nós trabalhamos com todos os músculos que envolvem o sistema fonatório. Mas no uhum, caso dos agudos, vamos pensar nos agudos, né? uhum. Eu vou fazer uma pergunta, né? Para você, para todos nós, para mim também. Uma pergunta. Quando você emite, um cantor emite no agudo, um cantor lírico, por exemplo, né? Uhum. Ele pode emitir um agudo em fortíssimo ou um agudo em pianíssimo, não Sim, é? é, Aí eu pergunto, como é a condução da pressão e do volume de ar? é Entendeu? diferente. Porque é Aham, diferente. Então, aham. aí que entra a fisiologia. Grosso modo, a fisiologia nos diz que quando nós emitimos no tom agudo, as pregas vocais estão tensionadas, alongadas, né? Uhum, Pela ação do músculo CT, cricotiroideu. uhum. Se eu tenho as pregas vocais alongadas, tensionadas, o que eu preciso? Aumentar Mantê-las. a pressão de ar para que haja a vibração, né, das pregas vocais para a produção dos harmônicos. Agora, Uhum. veja bem, muito cuidado. Pressão não significa jogar volume, grande volume de ar sobre as pregas vocais. Aham. Este é o problema que É o muita que eu gente não entende, não não entendo. é? É. Você trabalhar no agudo não quer dizer que você vai precisar de muito ar naquele momento Não. para aumentar a pressão. Pode fazer o Sobretudo, pianíssimo com menos. sobretudo no pianíssimo. Isso. Sobretudo no pianíssimo. Você É. tem que ter
uma noção de regulação da pressão e do volume de ar neste momento. Volume tem a ver com voz mais forte, mais fraca. Olha que bonito. E quando eu falo de pressão, é agudo e grave. É grave. Então, como combinar isso aí? Entendeu? Como é que eu vou combinar o volume e a pressão? Ora, para emitir um agudo, por exemplo, no forte, ora, para emitir um agudo em pianíssimo. Fraquinho, para quem não sabe, pianíssimo é a emissão de uma voz mais suave. Que no canto lírico é ouvida, né? Por mais de 1000 pessoas na plateia. Tamanha é a técnica que um cantor lírico, um bom cantor lírico, desenvolve. Você, por exemplo, que é uma cantora especialista em câmera, né? Você sabe muito bem disso, como é conduzir a pressão e o volume de ar, que é diferente para quem canta. Na hora de fazer o pianíssimo no agudo, você tem que soltar um pouco a pressão. Você muda a ativação dos músculos e muda a pressão também. E aí você consegue segurar o pianíssimo com pressão diferente do que se fosse um som forte. Um som forte numa área de ópera, né? Inclusive, agora, lembrando, o campo de ressonância é diferente também, né? O local da ressonância e tudo. Exato. Mas eu quero deixar claro aqui que pressão não tem a ver, como você falou agora, eu tenho que soltar a pressão, não quer dizer que eu tenho que aumentar o ar, passagem do ar. Entendeu? Que isso que é o complicado, que pode deixar a voz mais feia, perder na qualidade da produção dos harmônicos. Nós falamos na primeira live que os harmônicos são produzidos somente pelas pregas vocais em vibração, quer dizer, pela onda mucosa das pregas vocais. Se você joga muito ar, muita pressão, você prejudica a produção de harmônicos, né? E, por conseguinte, a amplificação, a espacialização desses harmônicos. Então, isso é muito lindo. Isso é o trabalho que um fonoaudiólogo especialista em voz pode fazer para ajudar, corroborar com o professor de canto. Né? Entregar lá o aluno também já meio caminho andado. Com certeza. Né? Porque muitas vezes nós recebemos do professor de canto o aluno que está com problema de voz, né? Uma rouquidão, já tem uma patologia. E muitas vezes a gente observa que ele não tem noção do que é apoio, que ele não tem noção de pressão, de volume de ar, que ele apenas respira. Né? Muita gente, Cristina, tem a respiração colocada, né? Mas canta mal. Pois é. Não é isso? Canta mal. Por quê? Você mesmo já me disse isso, né? Que recebe gente, que faz muita força no abdômen, que é o que eu acabei de falar. A cinta abdominal, o apoio que nós falamos é para sustentação. Quem conduz a pressão e o volume de ar é o diafragma. São ações antagônicas. A cinta abdominal, isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso é literatura, tem ação antagônica ao diafragma. Não deixa que o diafragma volte logo, digamos assim, bem grosso modo. Ela não segura, né? Na realidade, ela segura o movimento, né? Segura o movimento. Não deixa que ele volte muito rápido para a sua posição no início da inspiração. Tanto que é o movimento que firma, né? A cinta é o que vai firmar o seu movimento expiratório, né? Para cantar. Exato. Então, você poderia, sabe, dar um exemplo de um exercício simples para as pessoas que não conhecem, quem canta popular, por exemplo, que pega um violãozinho ali e que diz, mas eu não consigo chegar até o final da frase, ou então eu preciso soltar minha voz. Olha, eu trabalho, aí tem muitas sugestões, né? Muitas sugestões de exercícios, porque não é fácil fazer isso aqui, né? Mas eu trabalho com glissandos, porque o glissando estimula, né, a tonicidade do CT, né, e do TA também. Se você faz um glissando ascendente, você estimula o CT. Um glissando descendente, você estimula o TA. Mas hoje, como eu disse para você, eu tenho a minha pesquisa pessoal, o ERIV. Eu tenho exercícios da minha pesquisa atual, né,
que será publicada no momento que eu terminar o meu pós-doutorado, que Certo. trabalha essa percepção, né? Por exemplo, se eu vou fazer o lei, 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 por exemplo. Lei, 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 lei. Quando eu faço isso, eu estou trabalhando aqui embaixo, ó. Lei, 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 lei. lei, lei. Bem Isso. suavemente, com a cinta abdominal. E eu não Assim. falo para o ator que eu estou trabalhando com apoio, que eu estou trabalhando, não. Ele apenas vivencia no corpo dele. Quando eu vou ver, a respiração está colocada, ele já entendeu o mecanismo, entendeu? E Da daqui eu faço. prática ao Lei, teórico, lei, né? por exemplo. Lei, lei, loi, 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 loi. Aí eu passo. Eu vou ali com você, por exemplo. Aham. Entende? Então eu vou passando para frases, depois eu vou cantando, ou falando, no meu caso, teatro, né? Trabalho muito com a voz falada, né? E em Uhum. seguida eu vou ali com você. Por exemplo, eu consigo uma espacialização da voz. E eu Uhum. trabalho em pianíssimo, em fortíssimo, porque é a voz falada. Hoje eu não uso mais o termo projeção, eu não gosto do termo Uhum. projeção vocal, eu uso o termo espacialização da voz, que é um termo cunhado do método de trabalho da Francesca Della Monica. Eu Aham. prefiro mais, porque projetar a voz significa aumentar volume de voz, né? É, E eu posso projetar a minha voz, eu posso espacializar a é. minha É voz, porque não né, leva a em pessoa a pianíssimo. empurrar a voz, né? Exato. Uhum. Eu posso espacializá-la, a minha voz, no pianíssimo, que foi o que Isso, você colocou, não é? isso. Isso não tem a ver com aumentar volume de voz. A, Eu a prefiro Glorinha Bott-Miller também, né? Fala a, muito a de. Glorinha É, é a é, minha mentora, é a é. minha mentora. Eu Se lembrei hoje dela eu agora. sei voz, se É. hoje eu sei voz, eu devo, em primeiro lugar, a Glorinha Boitemilha. Foi ela que fez eu enxergar essa percepção, a olhar o outro, a não ensinar nada mecânico, né? Foi Uhum. ela que me fez ver que a voz é produto do corpo. A voz é um movimento É, corporal. A é. voz é um gesto corporal. É Pois é. isto que todos nós temos que entender. Agora, voltando ao tema, né? Voltando. Respiração e canto. Respiração e canto. Aham, Lembrar que nós trabalhamos, eu no meu caso, né? E você também, né? Pelo que nós conversamos. Nós aham. trabalhamos com cantores sertanejos, né? A gente trabalha com cantor de musical. Eu Sim. trabalho também com cantor lírico quando tem problemas na voz, que o professor Aham. de canto manda para mim, Rock, entende? E na área do rock. com rock, eu já trabalhei Pop. e muito com Uhum. música pop. Então, Uhum. eu quero dizer, né, para os nossos amigos presentes, né, nossos alunos, ex-alunos, colegas de profissão, que essa noção de apoio, esse trabalho de apoio, de respiração, de condução da pressão e do volume de ar varia de estilo para estilo. Né? Uhum. Volto a dizer aqui, qual é a máxima que nós temos que defender? Que é preciso cantar fácil, né? Isso. O É, cantar fácil. E é. o cantar fácil não tem nada a ver com rigidez de musculatura abdominal. Porque Sim. muita gente pensa que apoio é sinônimo de rigidez. De Então, força. atenção, gente. Vou falar agora a diferença entre tonicidade e rigidez. Isso. Tá certo? Maravilha. Rigidez não é legal para o canto e também não é legal para a voz profissional. Porque a rigidez, ela não permite o relaxamento quando o cantor precisa do relaxamento muscular. Isso que a Cristina falou, tem que soltar mais a pressão. Isso tem a É, ver com o equilíbrio da musculatura com a pressão de ar. Tonicidade é um estado ideal. Ideal de rigidez, quando eu preciso, e de relaxamento, quando eu preciso. A uhum. pessoa que entende o que é tonicidade muscular entende que, Isso. ora, ela pode aumentar mais o A tônus pressão. muscular, quando ela precisa, e ora, ela pode
relaxar mais o tônus muscular Esse quando segredo. ela precisa. Isso aí Tá é o bom? segredo. Esse Esse é é o o segredo. segredo que nós, fonoaudiólogos, temos que trabalhar. Hoje eu Preparar tenho os atletas. hoje É eu isso aí. tenho inúmeros exercícios que eu faço para isso, né? Para liberar essa rigidez. É. Lembrando também aqui para os cantores, para nós professores, né? Fonoaudiólogos, você, professores de canto, os professores de canto que estão presentes, que respirar para voz profissional, no caso canto, não pressupõe elevação, né? Com tensão, elevação com tensão, né? Com esforço da cinta escapular, que são os ombros, e do pescoço. Porque o esternocleidomastoideu, o trapézio, que são músculos do pescoço, podem participar em algumas situações de esforço, mas não no canto. No canto, não é desejado. Essa participação, por exemplo, do esternocleidomastoideu, do trapézio, que são esses músculos do pescoço. E é Né? muito Então, comum, né, muito acontecer comum. Se essa isso tensão. acontece, no caso, nós, os fonoaudiólogos, nós temos que desativar, como vocês também, mais do que visto, né? Professores de canto. Né? Tem uma pessoa perguntando aqui, opositor de rigidez. Se você pode falar um pouco sobre isso. Opositor de Rigidez. rigidez? Não, a rigidez, você pode tornar o músculo mais rígido ou mais, né, relaxado. Né? Quando você entende o que é tônus muscular, né, que você trabalha bem a tonicidade muscular, ora você pode o quê? Otimizar a tonicidade, porque é uma exigência do fraseado musical, do canto. Ora, você pode o quê? Diminuir essa tonicidade muscular, porque também é uma exigência do canto, para não usar o termo relaxamento, que pode ser mal compreendido. Porque a Mas, na pessoa, verdade, o cantor precisa ter essa flexibilidade tanto na execução muscular quanto na percepção do que é preciso ser feito, né? Então eu costumo era para dizer associar o a cantor. Maria, Não, a não foi Marília. essa, não foi essa a pergunta. Desculpa, Marília. Então você Qual pode foi a pergunta? repetir a pergunta, por favor? Eu devo ter lido, consegui ler pela metade, porque o que eu entendi foi isso. Se você quiser repetir, está em aberto. Nós vamos Então, eu estar em... vou, para ver se eu respondo a Marília, no caso do falsete, na voz do falsete. Não Quando eu foi a tenho. pergunta. Então, Bom, repete a pergunta. Quando, no caso do falsete, por exemplo, quando nós, na voz aguda, quando nós alongamos a prega vocal, ela está altamente tensionada, numa emissão aguda normal. No caso do falsete, como eu falei na primeira live, eu tenho alongamento das pregas vocais, mas as pregas vocais não estão tensionadas como acontece numa voz aguda dentro de uma tessitura normal do agudo. Onde está a pergunta? Respondi? Ela diz que está logo em cima, mas daria para escrever novamente, por favor? Se não for incômodo. Então é isso. Outra coisa importante, para ver se eu sei responder a pergunta dela, ela vai escrever, eu não sei, mas outra coisa importante, né? Que tem a ver com a respiração. Tem a pergunta. Não está sendo mais usado como opositor de rigidez. O que não está sendo? Não, olha, eu sigo. Olha, é Marília, né? É Marília? Acho que foi. Eu sou um fonoaudiólogo que sigo a literatura, né? Eu sou um expert em leitura de artigos, né? Enfim, é como eu conduzo o meu trabalho. Então, mas e também o meu entendimento, como eu sinto em meu corpo, né? Cantando ou falando. Tônus tem a ver com o quê? Tônus tem a ver com força muscular, não é isso?
Tem. Tônus tem a ver com força muscular, que é diferente de você imprimir rigidez. Sim. Agora, se eu tenho tônus como força muscular, se eu diminuo essa força, eu diminuo o quê? Eu torno essa musculatura mais relaxada, menos tonificada. A gente tem que ter cuidado para não confundir tônus com rigidez. Eu não sei se eu respondi a você. Rigidez é um termo Faz força, né? é Você um prende. termo contaminado dentro do canto, dentro da voz. Tá Sono certo? versus é o que Tônus eu é leio. força muscular, é saúde muscular, força. É. Tá? É porque ela Rigidez colocou ali, é o que eu acredito e leio, que tônus é diferente de rigidez. é É isso? diferente de rigidez, Com exato. certeza. É o Isso que eu aí, falei Maria. aqui. É o que eu estou falando. É o que você está Tônus é falando. diferente de rigidez. Eu falei É. o tempo todo aqui. Não Isso. pode confundir tônus com rigidez. Quando você está com rigidez muscular, você não consegue relaxar, Não, né? E não. quando você está com tônus Você ideal, flui, tudo quando você flui. aumenta a força muscular, se você quiser diminuir essa força e relaxar, você consegue. Porque você sabe como fazer, você tem técnica para isso. Isso. Estou de acordo com você, viu, É. Marília? Tônus é diferente de rigidez. Marília, Isso aqui não é professora atual, Marília não. Isso é Álvares é muito professora da antigo. UFG, Tá da da UFG? Universidade Federal Que de legal. Goiás. É. Que legal. E isso de falar que tônus é diferente de rigidez, isso é muito antigo. Isso não é atual. Talvez eu tenha me expressado mal no início, né? Eu quis dizer que tônus não tem nada a ver com rigidez, que tem cantor, né? Que confunde tonicidade com rigidez. Já chega Uhum. no consultório com uma rigidez, por exemplo, na cintura, na cinta abdominal. Mas Deu isso, para na minha entender? visão, é o que mais acontece, é a maior dificuldade atualmente dos cantores, Exato. né? É o entendimento disso, é saber aonde está a diferença de tonicidade e rigidez. Eu chamo até de pressão. É diferente pressão e rigidez, né? A pressão, ela tem movimento, né? A rigidez, não, ela trava o Ela movimento, ela trava, impede exatamente. a passagem de energia, né? Então, E é isso, você não faz a sinergia, né? por isso que eu chamei a atenção para o apoio, né, da cinta Isso, abdominal. isso. Apoio não tem nada a ver com rigidez. É, Apoio tem a ver com tonicidade, com é, tônus muscular, né? Que é. é importante para exercer essa força antagônica, né? Essa ação antagônica com o músculo diafragma, que é fundamental para a condução da pressão e do volume de ar. A Marília está dizendo, não, você não se equivocou, não. Você falou exatamente o que está na literatura. Ah, Na exato. realidade, ela estava conversando, reforçando o que Ah, você estava obrigado. falando. É. Eu pensei que eu tinha me expressado mal, né? Não, 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 foi não. claro. Mas veja bem, É. Marília, né? É bacana você colocar, porque o meu trabalho em voz vem muito do canto, né? Da minha época de cantor, né? Eu também fui um pouquinho, né? Eu tive alguns anos de canto lírico, cantei popular antes de conhecer a fonoaudiologia. Então, Uhum, aquilo que eu estudo, eu vejo muito em mim também, nas minhas sensações. Tá bom? uhum. Outra coisa interessante que a gente pode colocar em relação à respiração, no seu tempo que a gente tem. Você tem mais Nós temos alguma 15 pergunta para minutos, fazer? 15 minutos a Você gente tem tem. mais alguma pergunta para fazer, Cristina? Se eu É que eu tenho, posso avançar. não, Vá. eu gostaria de que ficasse claro a importância da respiração para o cantor de qualquer gênero, entende? Porque é a base dessa compreensão que vai gerar todas as possibilidades. O que eu costumo observar é que a pessoa começa a cantar, ela não dá muita ênfase ao trabalho, aos exercícios respiratórios. É que logo tem o resultado do canto. Mas você não consegue o resultado do canto se você não exercita o seu corpo e a sua Exato. tonicidade muscular. Então, eu falo, vai fazer natação,
vai fazer um exercício aeróbico, Exato, vai exato, praticar o exercício físico exato. para trabalhar a tonicidade. Muitas vezes a pessoa diz, eu estou com problema, eu não chego no agudo. Pessoas que já cantam, né, e profissionalmente, inclusive, o seu problema está na respiração. Ah, não está, não, eu respiro direito. Está sim, está na respiração, sim. Vamos recomeçar tudo de novo. E É aí é que verdade. está a dificuldade. Então, essa sua fala, sabe, está sendo muito oportuna para reforçar a nossa função enquanto professores, enquanto mestres, orientando esse processo de formação, né? Que a base do canto é a respiração. Você tem que saber respirar bem para Exato, cantar bem, senão você não exato. consegue. Aí você quer Agora, é resolver os importante. problemas inversos. Você quer resolver Exato, uma exato. tensão aqui, uma tensão lá, quando essas tensões elas estão sendo provocadas pelo mau uso da respiração. Exato. Tem uma pergunta sobre registro, o que acontece com a respiração. Na Ah, verdade, o que nós sabemos, viu? Eu não vi o nome da profissional, da colega, mas enfim, tá? Eu vou responder. Na verdade, o que acontece na passagem de registro, né? Quando sai do registro grave, por exemplo, né? Para o registro seguinte, ou do agudo também, né? Para o registro seguinte, há uma acomodação da mecânica muscular. Como nós falamos na primeira live. Evidentemente que a respiração é um fator fundamental no trabalho de passagem de registros, né? Porque se você não controlar a pressão de ar nessa passagem, se for uma pressão muito forte de ar, um volume descontrolado, é evidente que essa passagem ela vai ser mal feita. Então, a gente está falando de respiração aqui, mas você não pode dissociar a respiração da mecânica muscular, né? A respiração e a mecânica muscular são ações harmônicas, sinérgicas, tem tá? uma pergunta Então, aqui, isso é Sérgio. muito importante na passagem, isso em relação à passagem de registro, né? Como seria essa pressão de ar? Uhum. Evidentemente, dosando, né? Muito essa Uhum. pressão, diminuindo o volume de voz, né? Porque isso aí, viu? Você tornar uma voz toda homogênea em toda a extensão do registro, isso é trabalho alcançado dia a dia. Não? É Tem um uma, trabalho que o cantor tem que correr atrás também. Tem que ter muita percepção, muito ouvido, né? Muita técnica. E, no caso do nosso tema de hoje, a respiração, essa dosagem da pressão de ar, ela é fundamental para o domínio, para a apropriação da técnica, o que inclui a passagem de registro. Agora, outro dado importante que eu tem queria muitas complementar. perguntas que estão acontecendo aqui, sabe? Eu Ah, gostaria é? de falar, perguntas importantes, que Tá. talvez não dê tempo da gente responder tudo agora. Então, escolhe Nós uma. estamos fazendo um trabalho, eu estou colocando algumas postagens no meu Instagram, e nós vamos dar continuidade às nossas lives e vamos aprofundar também com cursos, inclusive, esses temas, né? Porque não vai dar tempo da gente responder as perguntas. São perguntas muito interessantes. Não, por Elas vão exemplo, ficar. atividade física aqui. Não necessariamente, né? Você precisa de atividade física. E a atividade física mencionada pela Cristina são atividades aeróbicas, né? Aeróbicas. Eu não aconselho nenhum exercício que não seja aeróbico. Exercício de Uhum. força, por exemplo, não é legal para desenvolver apoio. Pelo contrário, né? Você pode favorecer a rigidez, né? Aham. Eu queria só chamar a atenção para um fato que a Cristina colocou, né, essa necessidade de trabalhar a respiração. Quando nós trabalhamos com exercícios, por exemplo, o famoso Sifuxipá, de Glorinha Boitemiller, né, esse exercício também trabalha a respiração. Então, quando nós trabalhamos com vocalizes, por exemplo,
Vocalizes numa tessitura cômoda, sem exigir muito dos agudos, nem dos graves. Nós também estamos trabalhando com respiração. Entende? Então, a respiração você pode trabalhar de diversas Tem uma formas. pessoa dizendo a natação utiliza a parte superior do pulmão, não só, né? Mas é excelente. A Ela, natação ela utiliza tudo, trabalha todo o corpo. todo o Agora, o que eu corpo. digo, olha, a natação, bom exemplo, porque eu indico a natação. Porque quando Uhum. você sai da piscina, aí sim, né? Você tem que adequar a sua respiração, torná-la harmoniosa. Porque a Isso, respiração, ela é excelente, até para quem tem alergias, né? Enfim, para melhorar o suporte respiratório. com certeza, com certeza. Tem uma pessoa que perguntou sobre a respiração diafragmática, se ela atende a demanda do canto, né? Da pessoa que canta muito. Eu não Isso é uma entendi muito a pergunta. Eu entendo assim, como sendo uma denominação genérica. O É. que é respiração diafragmática? Quando eu ouço isso, como fonoaudiólogo, né, porque eu sou um leitor também dos artigos da fonoaudiologia, né, Uhum. relacionados ao canto, quando a gente ouve ou lê respiração, né, diafragmática, na minha cabeça eu transfiro, caso o artigo seja bom, publicado Uhum. numa revista conceituada, né? Que eu vejo, que eu sinto que o artigo é bom, eu posso transferir para uma respiração costodiafragmática. Diafragmática. Mas o que você tem que entender é o que eu falei aqui, o que nós falamos em relação a essa harmonia, a esse equilíbrio de forças entre o músculo diafragma e a cinta abdominal, que tem ações antagonistas, ok? Uhum. Isso que é importante, o cantor entender todo esse sistema, todo esse controle, tá? Porque Uhum. senão o diafragma não ia funcionar corretamente, né? Sávio, Ele tem pessoas depende que da cinta abdominal, desse apoio. Agora, não ah, significa rigidez. aham. Pessoas dizendo que o sinal está falhando, só uma pessoa falou. E outras que pediram para continuar a live sobre esse tema. Uhum. Então, como nós estamos com pouco tempo, faltam aqui acho que 5 minutos marcando, é importante que a gente já deixe tranquilo, né, o nosso pessoal, nossa equipe de trabalho, para que a gente possa realmente produzir uma outra live, trabalhando mais especificamente os ajustes da respiração, a passagem de registros, né? Eu sugiro aqui a gente partir da respiração para a classificação vocal, que Então, é um tema muito complexo, né? uhum, Tem muito para falar, porque tem muito. polêmicas envolvidas, né? Muitas polêmicas envolvidas, e a gente falar também um pouquinho mais de registro, que tem a ver com o tema de hoje também. Alguém Sim. perguntou sobre respiração costo-diafragmática, Se a diafragmática da respiração conta. diafragmática atende à demanda do cantor, né? Se ela resolve, né? Talvez eu não tenha entendido bem a pergunta, mas foi uma pergunta interessante. Aí eu peço a vocês que a gente vai ver, né? A live Eu vai quero, ficar disponível já que para. está indo para o final, eu quero dizer aqui para todos nós, né? Inclusive para mim, Vai ficar que gravado assim. cantar bem é cantar fácil, né? E Isso. cantar fácil pressupõe o quê? Saber utilizar não só a respiração é o primeiro ponto, né, para você construir, né, uma belíssima voz, mas também como conduzir essa voz produzida pela vibração das pregas vocais, ou seja, Sim. pelas ondas mucosas, e Aham. levar essa voz produzida na glote até as caixas de ressonância. Tudo Sim. isto é ar. Eu quero É. dizer para vocês que voz é ar sonorizado, A né? Não sonorizar. existe voz sem ar. Então, é Isso. imprescindível que nós, Uhum. cantores, Uhum. É fonoaudiólogos, que lindo, né? gostamos de canto, professores de É, canto, é. cantores, entendam este
estes fundamentos, né? Sim, Da é voz. imprescindível. O apoio Eu realmente é costumo dizer polêmico. cantar sobre o ar, né? É, Canta cantar sobre o sobre o ar. ar. É. Exatamente. E lembrar que, gente, eu tenho que lembrar que quando nós falamos de respiração, quando nós tossimos, quando nós soluçamos, isso tudo é respiração. Faz Uhum. parte da função biológica da laringe. E Sim, aí? Isso é um tema sim. legal, porque um cantor que tosse muito é problemático, né? Que tem É, alergia, que tem pigarros, isso. mas esses comportamentos do ser humano, como a tosse, por exemplo, tem uma relação também estreita com a respiração. É um mecanismo de defesa do organismo, né? Então, Uhum. tem muita coisa envolvida com a A respiração. articulação, né? A articulação, né? A A dicção. articulação. Eu queria até falar um pouquinho, pode ser na próxima live, a gente Pode. falar sobre essa questão da pronúncia, da articulação, da Ah, modulação, que é ótimo. importante para a Ótimo. afinação. Né? Isso. Para a afinação, para os estilos de canto, é fundamental. Então, foi um Essa prazer, né, Cristina? movimentação dessa musculatura, a importância Exato, disso, né? exato. Vamos, Gente, vamos organizar, sim. obrigado. Aham. Agradecer a presença, né, de vocês, dos De alunos, dos todos. ex-alunos, dos Aham. colegas de profissão. Fiquei muito feliz Professores. O em pódio melhor. debater com a Cristina esse Ah, tema tão bonito que é o canto, né? Que é a respiração. aham. A respiração é um dos temas do canto, né? Mas canto é muito mais do É que isso. muito mais. Isso. E é Muito obrigado. muito bom estarmos juntos, né? E podermos trocar, conversar sobre isso, tão importante, né? E Exato. trazer as dúvidas, enfim, nós vamos dar continuidade. Agradeço a participação também sua, sabe, com toda a sua energia e a sua motivação para falar sobre o tema, né? Que inclui aí a sensibilidade artística, né? E a facilidade de se comunicar para poder Exato. também a gente Obrigado. trocar. E eu quero também deixar aqui que eu falei do ERIV, né? Que esse meu novo trabalho, é minha pesquisa de pós-doutorado. Em Uhum. breve, talvez o ano que vem, com a finalização do meu pós-doutorado, já esteja no formato de livro essa metodologia, que são explosões rítmicas de impacto aplicadas à voz falada e cantada. Eu Sim, falei um Sá. pouquinho, dei exemplo de um exercício, né, que eu faço no método, É ok? maravilhoso. Eu É isso conheço aí. já a parte da pesquisa, eu tenho É, acompanhado, e realmente funciona muito, gente. Vamos estar ligado aí, né? Nas novos conhecimentos, né? tá? E E uma coisa muito legal, que eu estou muito feliz, que nós estamos em casa, em isolamento social, fazendo a nossa parte, né? Muito importante. Eu sou profissional da saúde, então eu queria também terminar a minha fala, né? Homenageando os profissionais da saúde que estão aí na batalha, né? De frente, sujeitos aí a contrair, né, esse Covid-19. Nós estamos em casa, em isolamento social, fazendo a nossa parte, né? A fim de não isso, aumentar o número de casos nos hospitais, que é um isso, problema muito crítico, né, hoje em nosso país. Né? isso. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de compartilhando conhecimento com a Cristina, Conhecimento. dialogando com vocês. Quero Uhum. agradecer as perguntas, elas são muito importantes para que nós possamos, né, desenvolver o nosso bate-papo aqui. Um Obrigado, Cristina, abraço. pelo convite, né? Um abraço a Por todos. esse segundo convite. Vamos dar continuidade, sabe? Ex- Organizando aí um aprofundamento, né, mais específico nos temas. Agradeço a Exato. todos, um prazer estar com vocês, bons trabalhos. A live vai ficar gravada no Instagram, tá? Cristina Passos, underline. E também, se vocês tiverem interesse em algum trabalho online, né, eu estou disponibilizando, tá? Estarei falando dessa formatação mais na frente, mas é um prazer estar também trocando desta forma, com